O ensino por competências e habilidades. Oficina Pedagógica de São Carlos. São Carlos, 10 de junho de 2009. Diretrizes curriculares, competências e habilidades. Não basta entender competências como uma parte de um processo de ensino, mas como o processo de ensino. O ensino por competências. O ensino por competências não se faz nomeando uma comissão de redação para elaborar um conjunto de competências ou colocando um verbo de ação na frente dos saberes disciplinares. 1. Porque o ensino por competências. Uma nova cultura modifica as formas de produção e apropriação dos saberes. O mundo mudou, temos decisões a tomar, muitos procedimentos a aprender, muitos problemas a resolver. A escola de hoje tem uma função social urgente. O mundo é globalizado. Contexto socioeducacional, exige-se pessoas que saibam fazer e que tenham capacidade para planejar e resolver problemas. Crise educacional, os alunos não se interessam por saber sem sentido, sem utilidade. Ação, como elemento-chave. Transformações tecnológicas, sociais e culturais. Hoje é preciso saber aprender a aprender. Sociedades cada vez mais complexas marcadas por tensões e contradições. Sociedades que se caracterizam pelo consumo, tecnologia, conhecimento e informação. Sociedades que, por implicação, a educação é um direito, uma necessidade de todos. Enfim. Ação, como elemento-chave. 2. O que embasa o ensino por competências. Conferência Mundial de Educação para Todos, Tailândia, 1990. É consenso internacional que a educação, ao longo da vida, está fundada em 4 pilares. Aprender a conhecer. Cultura geral. Espírito investigativo. Visão crítica. Aprender a aprender. Aprender a fazer. Relacionar. E em grupo. Resolver problemas. Qualificar. Se profissionalmente. Aprender a viver com os outros. Saber. Compreender o outro. Resolver conflitos. Respeito ao outro. Aprender a ser. Agir com autonomia. Expressar opiniões. Assumir responsabilidades pessoais. 2. O que embasa o ensino por competências. As diretrizes curriculares nacionais, parâmetros curriculares nacionais, enfatizam a necessidade de centrar o ensino e aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por parte do aluno, em lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual apenas. Lei Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de 8 anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 3. Como se definem competências e habilidades. Competência. Dicionário, qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos. Na educação, competência é a faculdade de mobilização de um conjunto de recursos cognitivos, como saberes, habilidades e informações, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações perrenol. Competência pressupõe operações mentais, capacidade para usar habilidades, emprego de atitudes adequadas à realização de tarefas. As competências articulam. Competências não estão associadas a conteúdos, matérias específicas embora se refiram a elas.
Utilizar instrumentos de medição e de cálculos. Conhecimento. Procedimentos. Habilidades. Atitudes. Valores. 3 tipos de competências, Macedo. Como condição prévia do sujeito, talento, dom, extrema facilidade. Competência como condição do objeto, independente do sujeito que utiliza. Esse aluno é bom porque estudou com aquela professora. Este professor é bom porque usa aquele livro ótimo. Competência relacional, interdependente, não basta entender muito de um conteúdo, ter objetos avançados e adequados e não saber coordenar tudo isso. Habilidade de dicionário, qualidade de hábil, capacidade, inteligência. Aptidão. Excelência na proposição e realização de objetivos. Em educação, competência de ordem particular que se aprimora com o uso. Quem tem competência para sair de uma valeta, sairá melhor se aprimorar suas habilidades. Habilidade, filha específica da competência. Celso Antunes. Habilidade. Habilidade diz respeito a uma capacidade adquirida, saber fazer. Identifica variáveis. Compreende fenômenos. Relaciona informações. Analisa situações, problemas. Sintetiza, julga, correlaciona e manipula. Conhecimento. Habilidades. Atitudes. Competências. Competências x habilidade. Há como diferenciar? Não há como diferenciar de forma precisa porque em determinadas situações ou isoladamente, uma habilidade pode ser uma competência a ser desenvolvida. Competência é uma habilidade de ordem geral, enquanto habilidade é uma competência de ordem particular, específica. Macedo. Competências x habilidade. Há como diferenciar? Competência, resolver problemas. Habilidades. Saber ler. Saber calcular. Saber interpretar dados. Tomar decisões. Registrar por escrito. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca de competências. Vejamos a habilidade 1, anterior. Saber ler. Isoladamente, temos uma competência. Enfim, a competência seria constituída de várias habilidades. Mas uma habilidade não pertence a determinada competência, uma vez que a mesma habilidade pode contribuir para competências diferentes. Zacharias. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca de competências. Descritores de habilidades. Aprendendo melhor. Competência. Descritores de habilidades. C1. Dominar os conhecimentos e as capacidades que concorrem para a apropriação da tecnologia da escrita. Fonte, ProAlfa, Boletim Informativo Pago. 9. D1. Identificar letras do alfabeto. D2. Conhecer as direções e o alinhamento da escrita na LP. D3. Diferenciar letras de outros sinais gráficos, como números, sinais de pontuação ou outros sistemas de representação. D4. Identificar o número de sílabas, consciência sílaba. D5. Identificar sons, sílabas e outras unidades sonoras, consciência fonológica e fonêmica. D6. Identificar o conceito de palavra, consciência de palavras. D7. Distinguir, como, leitores, diferentes tipos de letras. Competências essenciais, MEC. Dominar leitura, escrita e outras linguagens. Fazer cálculos e resolver problemas. Analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações. Compreender o seu entorno social e atuar sobre ele. Receber criticamente os meios de comunicação. Localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada. Planejar, trabalhar e decidir em grupo. Como se organiza a gestão do ensino. Conhecimento. Não significa acúmulo de conceitos. Significa desenvolver habilidades através de conteúdos. B. Conteúdos.
organizados em rede, caráter pluralista, diverso, harmônico / flexível / processual. Entendidos de forma interdisciplinar, ou seja o interrelacionamento de conteúdos. Planejamento com nova dimensão, conjunto e força. C. Currículo, constituído e desenvolvido por projetos / educacionais / de pesquisa. D. Contextualização do ensino, significado. I. Trabalho com situações problema, conflito e dinamismo. F. Ações mentais e de aprendizagem que envolvam conhecimento / compreensão / aplicação / análise / síntese / avaliação. G. Avaliação. Observação sistemática, diária. Predomínio dos resultados observados ao longo do processo sobre os circunstanciais. Avaliação eficiente. A nota. Resultado de muitos fatores e não de uma prova. Observância criteriosa das competências propostas. Avaliação eficiente. Pernold. Tarefas, exigências conhecidas e contextualizadas. Não haver constrangimento e tempo fixo. Prever colaboração entre pares. Consideração das estratégias cognitivas e metacognitivas. Avaliação eficiente. A avaliação deve ser um trabalho mais sensível. Correção que considera os erros de fundo na ótica da construção de competências. H. Inclusão da reorientação de estudos para alunos com níveis de desempenho abaixo do esperado. Enfim. A avaliação deve ser um trabalho mais sensível do que técnico.